todos. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês no evento Asas de Cura. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre um tema que eu gosto muito, que é casal. Tá? Então, deixa eu só me apresentar e aí eu vou abrir os slides para que a gente possa seguir juntos nesse tema. Meu nome é Silvana Risse Salomone, eu sou de Curitiba. Eu sou psicóloga há vários anos, me formei aqui pela Universidade Federal do Paraná e atuei sempre aqui em Curitiba. Eu sou casada, tenho 2 filhos já adultos, tenho 2 netas, uma do filho, e filha do filho, e a outra filha da filha. Eu comecei a minha caminhada profissional atuando com crianças. Depois, então eu fiz uma especialização nessa área. Mais tarde eu me especializei no atendimento de famílias, depois no atendimento de casais, fiz um mestrado em psicologia clínica na PUC em São Paulo, mas só ia para as aulas para lá e passei 3 anos viajando para São Paulo e voltando, mas a minha atuação sempre foi em Curitiba. E aí veio a formação em terapia MDR, que foi um momento muito, muito prazeroso para mim, né? Receber a possibilidade de aprender a atuar com uma terapia de reprocessamento cerebral, que tem um alcance muito bom, muito interessante, e poder integrar isso com a experiência clínica que eu já tinha até então. Hoje eu sou full trainer de MDR, então isso significa que eu atuo no consultório como terapeuta MDR, eu trabalho com supervisão também de outros colegas que já passaram pela formação de terapeuta MDR, e eu trabalho também na formação básica com a empresa MDR Treinamento e Consultoria, né, da qual faço parte, como full trainer. Então, trabalho nos cursos básicos e também atuo na educação continuada, que são os cursos que vêm depois da formação básica, para os colegas que continuam estudando. Então, eu também trabalho com curso, inclusive o curso de casal é um dos cursos que eu tenho trabalhado, mais antigo que eu tenho trabalhado, o primeiro que eu formatei, né, unindo então a minha experiência como terapeuta de casal com a experiência como terapeuta MDR, então trabalho bastante com casais com terapia MDR. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje, tá? Eu venho de uma família evangélica, eu já nasci numa família presbiteriana, né? Meus antepassados foram precursores, né? No interior do Paraná, atuando já, né? Criando, construindo pequenas igrejinhas. Então, é alguma coisa que eu trago desde sempre, tá? Eu vou, então, agora abrir os slides aqui para que a gente possa ir conversando e seguindo juntos os slides. Só um instantinho que eu vou abrir aqui. Então, o título que eu trago aqui é Casal 1 mais 1 é mais que 2. Então, o que eu quero dizer com isso? Cada par que se une, forma um sistema, né? É um termo que a gente usa. Então, forma um sistema. Esse sistema envolve, assim, 3 elementos. Quando falo em 3 elementos, não quer dizer que o sistema seja lacrado em 3 elementos. Sistema porque o casal ele se relaciona com várias outras instâncias, né? Familiares, sociais, culturais, religiosas. Então, isso tudo vai ser entrelaçando. Mas, em termos didáticos, a gente precisa focar o casal para poder, como se a gente colocasse uma lupa, né, no casal, para poder olhar um pouquinho mais de perto para o casal, tá? Então, cada par que se forma tem 3 elementos aí, e
é um dos parceiros conjugais, o outro parceiro conjugal, e o terceiro elemento é a relação do casal. Tá? Então, eles têm semelhanças com outros casais, todo casal tem semelhança, tem alguns temas básicos ali, né? Mas também cada casal é único, porque se uma dessas pessoas estivesse num relacionamento conjugal com uma outra pessoa, já ia formar um sistema diferente. Tá? Então, tem partes de um, partes de outro na relação, partes que trouxeram da família, partes doídas, partes que funcionam bem, partes que não funcionam bem, e isso tudo vai se encaixando. Então, é por isso que forma uma relação também única, porque ela é formada exclusivamente por aquelas duas pessoas ali. Tá? Eu já me apresentei para vocês. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Partindo primeiro, pensando o que é um casal que funciona bem? O que é um casal legal? O termo que a gente usa é um casal funcional. Né? Então, um casal saudável, funcional, não é um casal sem problemas. Isso é a primeira coisa. Não existe. Né? Não existe ser humano que possa ter uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem desafios. Né? Por vezes a gente tem desafios maiores, outras vezes menores, tem períodos de mais calmaria, e o casal, idem. Né? Então, não tem. Então, um casal saudável, um casal funcional, não é um casal sem problema. Mas, ao contrário, é um casal que consegue encarar, enfrentar as dificuldades com competência, com resiliência, né? Buscando soluções. Então, resiliência é um termo bastante conhecido. Então, o que significa atuar com resiliência? Às vezes, com fortaleza, vamos dizer, no sentido de perceber que às vezes é preciso encolher um pouquinho, daqui a pouco voltar a lidar com uma dificuldade, né? Então isso é muito comum no casal. Não é tudo que pode ser resolvido, que deve ser resolvido, que é possível ser resolvido, e também naquele momento, né? Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso, tá? Então vamos ficar com esse conceito, né? O casal funcional, o casal saudável, é o casal que consegue ir enfrentando essas situações com resiliência, com competência. Às vezes não tem uma competência desenvolvida para enfrentar, vamos pensar num exemplo prático, né? Às vezes um é mais líder que o outro, até porque já vem de uma família, muitas vezes, onde era o líder, irmão mais velho, ou filho único, tende a desenvolver mais uma liderança, então às vezes já traz de lá uma liderança. O outro não, e de repente o que é mais líder, por alguma razão de doença, de situação, precisa se encolher um pouco, e o outro que não era não tinha conseguido desenvolver essa competência, precisa desenvolver. Então, competências a gente desenvolve, a resiliência a gente pode aumentar, né? Vamos ver algumas dicas daqui mais para frente aqui, de como que pode ajudar a aumentar a resiliência. Então, assim, tudo que eu estou trazendo para vocês é baseado em pesquisas científicas, é baseado em estudos já muito sedimentados, né? Porque é isso que vai nos orientando, vai nos dirigindo, como é que a gente pode lidar com as situações quando a gente pensa em ajudar um casal, ou qualquer outro segmento, né? Quando a gente pensa em ajudar, a gente precisa ver o que funciona, o que não funciona, para a gente ter parâmetros para lidar, senão a gente vai fazer tudo a partir das nossas crenças pessoais, né? Da nossa cultura e tudo mais. Então, assim, isso que eu queria salientar, tá? Esse conceito do relacionamento conjugal poder ser considerado como o filho mais velho de um casal, né? Essa frase eu achei muito interessante, ela foi trazida por uma terapeuta familiar no Congresso Terapia Familiar, no último que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, ela traz assim, bom, em termos gerais, é muito mais fácil um casal começar uma história conjugal se tem a chance de primeiro se adaptar, cuidar do seu relacionamento, né? E depois, então, inserir filhos nesse relacionamento, quando é o caso. Perdão.
Mas nem sempre isso é possível, né? Muitas vezes o casal já começa uma vida de casado com um filho, às vezes um traz de um relacionamento, o outro traz também, ou às vezes já há uma gravidez. Então, assim, vão ter que aprender as coisas junto. Agora, que é mais difícil? Inegavelmente é mais difícil, tá? Porque já vão começar ali a desenvolver um relacionamento conjugal já a três, porque já tem, ou a quatro, ou a cinco, né? Porque tem outras pessoas envolvidas. Então, isso também é muito comum que aconteça nos dias de hoje, né? Eu tenho um casal que eu comecei a atender há pouco tempo, e cada um traz 3 filhos do relacionamento anterior. Então, assim, para eles ajustarem a relação deles, tem um estresse muito maior, porque tem demandas, né? Os teus, os meus, eles não têm os nossos, mas assim, cada um dos filhos deles tem características específicas que também precisam ser olhados para que eles possam se adaptar a essa nova realidade de vida. Então, isso tudo traz mais dificuldade, né? Então, essa pesquisadora, essa clínica, essa autora fala assim, né? Considerar o relacionamento conjugal como um filho, porque ele exige intenção, ele exige cuidados, né? Esse termo, intencionalidade, aliás, ele vem da neurociência, né? O Siegel, que é um neurocientista muito festejado na atualidade, né? Uma pessoa que estuda muito, não só a neurociência, pensando em termos individuais, dos cérebros de todos nós, mas também pensando na neurociência relacional, né? Então, ele fala muito da importância da intencionalidade nos relacionamentos. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa ter intenção, querer, ter desejo de fazer aquilo funcionar, tá? Então, isso a gente pode começar a conectar com muitas questões, com muitos princípios bíblicos, inclusive, né? É preciso assumir um compromisso, né? Quando a gente tem intenção, quer dizer que a gente assume um compromisso, porque senão fica muito difícil, é muito fácil perder deixar de lado essa intenção. E se você espera que tudo aconteça de uma forma espontânea, e eu recebo muitos casais no consultório que, por incrível que pareça, ainda tem essa ideia de que que um casal se ama, tudo tem que acontecer espontaneamente de um jeito que seja bom. Pode ter alguma dificuldade, mas que tudo tem que se ajeitando pelo meio do caminho, quando a gente sabe que não é assim que acontece, que a vida não acontece assim, né? É preciso ter intenção, porque quando a gente tem intenção e a gente assume compromisso, nós vamos olhar, nós vamos cuidar daquilo, né? E aí tem mais chance de que a gente consiga, então, se sobrepor às dificuldades de uma maneira que isso possa ir sendo lidado, resolvido, administrado, porque nem sempre dá para resolver na hora, mas assim, tem que ser administrado. Algumas coisas podem ser combinadas que não podemos mexer nisso agora, não está satisfatório para você, mas você concordou que a gente pode levar um tempo assim. Então, isso é administrar. Então, isso precisa ter intenção, né? Então, ela fala que nesse sentido, se o casal consegue cuidar do seu relacionamento como o primeiro filho, né? Vai, então, criar um espaço emocional para isso, vai cuidar. E aí, quando veio o primeiro filho, já conseguiram ter essa produção a dois, né? Que vai facilitar. Então, eles já realizaram esse trabalho entre aspas, mas já conseguiram conseguiram ter essa conquista construída a dois. Tá? Então, já facilita aí. É nesse sentido que ela coloca essa frase, tá? Por quê? Cuidar em que sentido? O que é que um relacionamento conjugal requer? Tá? Ele requer espaço próprio, tá? Então tem que ter, né? A gente fala assim, o termo técnico, quando a gente fala em terapia de casal, é assim, tem que ter fronteira, ou seja, tem que ter um espaço onde ali é do casal.
Então, isso significa que alguns assuntos dizem respeito somente ao casal. E as pessoas não deveriam se colocar ali, né, naquele sentido. Claro que questões de violência, isso é uma outra coisa, tá? Mas nós estamos falando do casal cuidar de um espaço onde os dois possam se sentir sozinhos, né? Então, o que eu estou falando é no seguinte sentido. Por exemplo, tem algumas famílias, né? E quando eu vou falando isso para vocês, eu vou sempre lembrando de muitos casos, porque assim, eu estou há 30 anos da clínica, já passou de 30 anos, então são muitos casos que eu já atuei, né? Então eu vou falando, eu vou lembrando de exemplos aqui, claro que eu vou trazendo um pequeno recorte, uma pequena ilustração, de uma maneira que ninguém possa reconhecer ninguém, né? Dentro de todos os preceitos éticos. Mas assim, espaço próprio no seguinte sentido, alguns casais, né, me falam que tem muita atividade família, ótimo, é importante, né? Mas onde é que está? Às vezes eles perdem esse espaço casal, não tem momentos onde estejam só os dois. Tá? Então, é importante ter amigos, é importante conviver com parentes, tudo isso é importante, mas tem que ter um momento casal. Tá? Então, para isso, tem que ter esse espaço. Porque se eu não tenho tempo reservado para isso, se eu não tenho intenção, é muito fácil que isso se perca. Né? Porque a gente sabe quanto que a vida nos demanda, né? Então, se a gente for deixar para estar com o outro no momento que fez tudo o que tinha que fazer, né? Que resolveu tudo, pode-se e corre-se o risco muito frequentemente de não sobrar esse tempo. Ou quando você vai, então, dar atenção para o teu marido, para tua mulher, para o teu companheiro, para o teu parceiro, você já não tem mais nem energia. Né? Dependendo do período da vida, então, com o filho criança, ou com um familiar doente, ou com dificuldade financeira, enfim, tem várias situações em que daí, de uma vez, isso fica mais difícil. Né? Então, é preciso entender, ter intenção e acreditar que eu preciso investir naquele espaço. E aí a gente vai fazer isso acontecer, porque a gente vai cuidar. Não deu um dia, opa, mas agora tem que dar. Não, eu estou muito desatenta, então eu preciso dar atenção para o meu relacionamento conjugal. Tá? Tempo reservado. Né? Eu já ouvi isso no consultório algumas vezes. Bom, mas se eu for reservar tempo, perdeu a graça. Né? Tem que ser espontâneo. Muitas vezes o espontâneo escapa entre os dedos da gente. Né? Tem períodos da vida que tem que marcar sim, porque senão não vai acontecer. Boa nutrição com qualidade, com quantidade e qualidade. Né? Isso quer dizer o quê? O que é a gente nutrir? Por exemplo, uma planta. Se puser água demais, a gente mata. Se puser água de menos, também mata. Né? Adubo, a mesma coisa. Então, para saber a quantidade, a gente precisa estar em sintonia. Isso precisa de intenção. A gente precisa estar acompanhando. Certo? Então, o relacionamento conjugal também é a mesma coisa, né? Muito você abrir mão da tua vida, dos teus desejos, dos teus sonhos, dos teus relacionamentos, em função de ficar só vivendo a vida dois, sufoca, né? Perde-se o espaço individual. Agora, também não ter tempo para isso, vai ficando aquilo desnecessário, vai se perdendo no tempo. Então, é importante ter essa intenção para se manter em contato, percebendo, né, quais os momentos de me aproximar mais, dar mais atenção, de cuidar mais da minha relação. E também tem momentos que é preciso, vamos imaginar, alguém vai fazer um concurso público lá. Então, tem períodos da vida que não dá para dar tanta atenção assim, relacionamento conjugal, né? Então, quando a gente fala em ser humano, nunca as coisas são lineares, não são retas sempre, porque o ser humano é complexo, né? Nós mesmos já somos uma integração da nossa parte espiritual, física, a nossa parte fisiológica, tudo isso é junto, né? Então, o ser humano é complexo por natureza, então nunca é assim, exatas coisas. Né? Então, é por isso que requer
esse contato, essa sintonia, para a gente ir percebendo o que é que a nossa relação está precisando, o que, que nós estamos precisando, o que, que o outro está precisando, né? Então, é desse jeito, tá? Então, isso requer cuidado, atenção e amor, que é uma coisa que... o amor é o ingrediente que junta isso tudo, né? Então, o ser humano é um ser social, naturalmente precisamos de relacionamentos, né? E cada relacionamento é único, então nenhum é exatamente igual aos relacionamentos conjugais. Então, eu vou agora falar de pesquisas científicas no casal, né, no que diz respeito ao casal, mas é sempre assim, né? Todas as pesquisas com o ser humano têm que levar em conta isso, né? Então, assim, de um modo geral, os achados de pesquisa mostram que, né? Então, é sempre nesse sentido, considerando a complexidade do ser humano. Então, segundo as pesquisas científicas, o relacionamento conjugal ele interfere muito em relação ao quanto o ser humano se sente satisfeito com a vida, de modo geral, né? Então, isso vocês percebem assim claramente, né? Se a pessoa está muito satisfeita com o seu trabalho, com a sua vida profissional, está muito satisfeita com as vezes que está tendo na sua igreja, com seus amigos, com seus parentes, com seus... a vida está jóia, né? Porém, o relacionamento conjugal está muito insatisfatório, parece que isso contamina tudo, né? Mela tudo. Então, contamina no sentido de que diminui a satisfação da vida em geral. Agora, se a pessoa está bem no seu relacionamento e não está bem em desses outros setores que eu mencionei, se a pessoa é questionada a respeito da satisfação da vida em geral, pesa menos esses outros relacionamentos, no sentido de diminuir a satisfação da vida em geral, do que o relacionamento conjugal. Porque ele é central na vida de quem quem faz parte de um arranjo conjugal. Então, se a pessoa é noiva ou é casada, se ela faz parte de algum arranjo assim, a satisfação com esse relacionamento é fundamental quando ela pensa o quanto que eu estou bem, o quanto que eu estou feliz na minha vida nesse momento. Então, se o relacionamento conjugal é tão importante, então agora a próxima pergunta é assim: o que é que gera mais satisfação para um casal dentro do relacionamento? Se o meu relacionamento conjugal é um medidor, é um termômetro importantíssimo na minha satisfação com a vida em geral, então, no que eu preciso prestar mais atenção dentro do meu casamento? Tá? E aí a gente vai, então, recorrer de novo à pesquisa que mostra que é a conexão emocional. Esse John Gottman, que é a referência que eu estou colocando aqui, né, ele tem um laboratório do amor nos Estados Unidos, é chamado o Laboratório do Amor mesmo. Ele tem há muitos anos já fazendo muitas pesquisas sobre justamente a relação conjugal. Então, ele hospeda pessoas, né, nesse local, e aí as pessoas passam um tempo lá e são monitoradas, né, resolvendo conflitos, falando de dores, falando de alegria. Então, isso tudo é jogado em computadores com programas muito avançados que fazem a leitura disso tudo e resulta nas pesquisas do John Gottman. Então, ele fala, a conexão emocional é a coisa mais importante, assim, é o ouro do relacionamento conjugal. O que significa isso, né? Conexão emocional é se sentir ligado a alguém. Porque todos nós, para nós, é importantíssimo nos sentirmos únicos, especiais para alguém. Isso é a riqueza do relacionamento, né? Então, isso, quando a gente está em conexão íntima com alguém, você se sente dessa maneira. Porque se você está num relacionamento conjugal e você tem uma conexão emocional, você tem intimidade emocional com a pessoa, é porque você é importante para a pessoa. E a pessoa se sentir importante e ter alguém a quem ela conota como muito importante na sua vida, ter essa segurança dessa conexão, é super importante. Isso aí tem
tem uma quantidade grande de pesquisas mostrando quando que ajuda as pessoas a superar doenças, superar dificuldades, né? Tem uma série de coisas. Então, assim, é a conexão emocional mesmo um ingrediente fundamental no relacionamento conjugal, tá? A conexão emocional está muito ligada com o apego. A teoria do apego é bastante conhecida, né? Já foi muito divulgada. Quase que todo mundo que trabalha com seres humanos já leu alguma coisa sobre apego. Então, pensando aqui, né, relacionando o apego com a conexão emocional, um casal que tem apego seguro, né, ou seja, que consegue se ligar e confiar, né, no outro, confiar em si mesmo, que ele tem valor suficiente para que o outro goste dele, para que o outro ame, para que o outro o considere o respeite, né? Então, isso parte de si próprio, das crenças a seu respeito, né? Porque a pessoa conseguiu ter relacionamentos, ela teve relacionamentos que confirmaram isso, que ela é importante. Então, desse relacionamento, né, a gente se faz a partir do relacionamento com os outros. Então, a pessoa internalizou que ela é importante. E aí, confiando em si, ela consegue desenvolver um apego seguro com outras pessoas também, né? Então, os casais que funcionam assim, que se organizam com esse apego seguro, fica muito mais fácil, porque um não precisa estar o tempo todo confirmando o outro que ele é importante. Consegue se manter conectados, porque um confia no outro. Então, eles conseguem, mesmo que não se falem constantemente, mesmo que tenha períodos em que um precisa se concentrar em alguma coisa, como o exemplo que eu dei, fazer concurso público, ou você está desenvolvendo um trabalho, ou você está criando um projeto novo, enfim, né? Às vezes não dá para dar tanta atenção para o relacionamento, mas quando existe a conexão, tem aquela sensação de agora a gente está um pouquinho afastado, mas nós estamos juntos no mesmo barco. Eu sei que eu conto com ele, ele sabe que conta comigo. Então, isso é que dá essa segurança. Agora, quando no relacionamento existem pessoas com apego inseguro, já é mais trabalhosa essa conexão, né? Porque algumas pessoas precisam de uma confirmação mais seguida, precisam de mais confirmação de que são importantes para o outro, tá? Então, tem pessoas que às vezes se mostram muito ciumentas, muito inseguras, quando essa confirmação não vem muito, elas não acreditam muito que são capazes, né, de ser amadas, e tem algumas crenças aí que dificultam, né? Então, geralmente tem experiências de trauma, às vezes quando a gente vai trabalhar com um casal, é preciso, né, frequentemente é preciso reprocessar esses traumas para que as pessoas possam se conectar mais fortemente. Tá? Mas o que eu queria falar aqui agora é deixar marcado a importância, então, dessa conexão emocional a partir das pesquisas. Tá? Isso daí é alguma coisa que traz muita satisfação no casamento. Então, é algo que os casais precisam estar atentos. Tá? E manter, claro que ela não é uma coisa assim que temos conexão emocional, se a gente tem, vai ter sempre. Vai ter. Não. Tem momentos em que há uma quebra. Quando um está com raiva do outro, quando um está decepcionado com o outro, ou quando, às vezes, a pessoa tem mesmo questões assim de sintomas, de transtornos que a pessoa tem, de doença, às vezes dá uma desconexão por essas razões. Mas a desconexão sendo passageira e já em seguida, né, o casal podendo se reconectar, a gente estava numa crise brava, mas agora a gente já se aproximou de novo, então é normal que tenha algumas quebras, tá? Mas mesmo quando está com raiva, mesmo quando está brigado, dá para manter essa sensação de que eu sou importante para o outro, eu tenho valor. Então, quando a gente tem essa crença, é mais fácil, inclusive, voltar a ter a conexão, mesmo que ela se quebre por momento, tá? Uma coisa importante também é a gente ressaltar que conexão emocional não é fusão, tá? Por quê? Porque o que seria fusão? Fusão é perder o espaço pessoal
e valorizar somente o estar junto. Não, é saudável manter o espaço de cada um, porque cada um precisa, cada um tem direito aos seus sonhos, aos seus gostos, aos seus interesses pessoais, e isso é legal, porque traz novidade para dentro da relação, né? Alguém traz, por exemplo, um dos dois, se interessa por pintura, e aí traz novidade, traz aquilo que é bacana, então vamos lá ver. Então, de repente, é interessante, isso é importante, tá? Então, nós precisamos ter o nosso espaço individual, tá? Além dos espaços que a gente divide com amigo, né? Com parentes e tudo mais, nós precisamos ter um espaço individual, até para a gente se manter saudável, no sentido de saber quem eu sou, o que eu fiz, o que eu quero mudar do que eu fiz, como é que está o meu presente, como é que eu quero viver no futuro, então como é que eu tenho que me organizar para isso? Isso é o espaço pessoal de cada um, né? É aquele mundo nosso ali. Então, é importante que isso se mantenha, tá? Alguns casais se unem cedo demais, ainda sem ter tido tempo de desenvolver esse espaço individual, como adulto, né? De novo, a neurociência nos aponta que o cérebro fica adulto aos 24 anos, né? Ali, nessa faixa ali dos 24 anos. Então, muitos casais que se unem antes disso ainda não adquiriram essa maturidade, tá? Então, ainda às vezes estão meio perdidos, não têm essa personalidade com uma identidade mais clara. Mas isso é algo que o casal pode fazer junto, desde que tenha espaço, né? E alguns casais, inclusive, algumas pessoas conseguem fazer isso melhor depois de casados, porque aí tem o apoio de dizer, você não sabe muito bem no que você gostaria de trabalhar, mas que tal isso, que tal aquilo, então assim, ajudando e dando espaço, porque às vezes na família a pessoa não teve espaço para saber um pouco melhor sobre si, sobre os seus gostos, sobre os seus desgostos, né? Então, nesse sentido, eu queria mostrar a importância também da manutenção do espaço pessoal. Porque, assim, quanto mais alguém conseguiu chegar num ponto de maturidade, de diferenciação, ela consegue se unir mais com o outro, né? Porque ela tem uma tranquilidade ela tem uma sensação de que eu posso me entregar porque eu não vou me perder, porque eu conheço meus limites, né? Então a pessoa fica consegue se entregar mais, porque ela tem meio que assim uma sensação de que eu tenho para onde voltar, eu sei quem eu sou, né? Vocês devem ter visto casais que às vezes se unem muito cedo, e um deles, até o jeito de se vestir, a forma de se portar, de falar, começa a ficar, copiar muito do outro. Então, parece que os dois se colam ali. Isso acontece com pessoas que não têm muito desenvolvido ainda o seu jeito de ser, né? É importante poder ter esse espaço individual e o espaço conjugal, tá? Como eu já falei, a conexão emocional é variável, ela não se mantém o tempo todo, né? Às vezes um casal se afasta, mas o importante é que tenham a intenção de voltar a se conectar e aí isso caminhar nesse sentido assim que possível. Essa é uma imagem que eu gosto muito, porque ela é uma metáfora, né? Essas duas alianças cruzadas. Então, assim, claro que um casal, como eu falei, ele se conecta aqui, eu coloquei as duas alianças se conectando, então nomeia o espaço o casal e cada um dos espaços que fica dentro da aliança, mas fora dessa junção das duas, representa o espaço individual de cada um. Então, assim, claro, um casal, a gente fala no casal, um casal está soltinho, né? Porque eles estão conectados com famílias, com amigos, com outros relacionamentos, então sempre há uma conexão. Se a gente fosse representar, seria uma conexão, várias outras esferas aí, né? Mas, em termos didáticos, nós pensamos no casal, quando a gente está olhando para o casal, considerando outras questões, né? Outros relacionamentos, né? Mas a gente precisa, em algum momento, olhar só o casal para ficar mais didático a compreensão do que eu quero trazer para vocês aqui.
Então, em termos gerais, né, assim, o que acontece? O casal se une no começo da relação, né, na fase, nos primeiros tempos ali, na fase de paixão, é natural, é esperado que o casal queira ficar muito grudado, né? Querem passar a maior parte do tempo juntos. Tudo é novidade, a gente enxerga no outro o que a gente quer ver, o outro enxerga na gente o que quer ver, então um vê o outro de uma maneira muito idealizada, e daí olha para o outro de uma maneira idealizada, aquele outro recebe esse olhar e também começa a ver em si qualidades que até então não chamavam muita atenção. Então, isso é natural. Então, no começo, a tendência é que as alianças se aproximem ali bastante, aquele espaço compartilhado fique muito grande. Tá? Às vezes tem casais até que se afastam da família, se afastam de amigos, porque querem ficar muito tempo unidos. Né? Então, isso é natural. Agora, também é natural que, com o passar do tempo, essas alianças vão se afastando um pouquinho, essas esferas vão se afastando um pouquinho, e esse espaço compartilhado, ele tem momentos que ele diminui muito, porque esse significa o espaço só do casal. Tá? Então, na chegada, por exemplo, de filho, quando você tem criança, quando você está hospedando pessoas em casa, são situações em que às vezes você traz alguém para morar porque está doente, o parente que tem que cuidar. Então, esses momentos é comum que o casal, um deles, pelo menos, tem que se envolver muito em um outro relacionamento, e aí sobra menos para o envolvimento ali só do casal, tá? E pensando em termos do ciclo de vida, né? Quando se tem filhos pequenos em casa, é muita demanda, né? O casal está ganhando a vida, está construindo, está cuidando de filhos. Então, é esperado até, é natural que esse espaço exclusivo aí do casal fique diminuído. Também é esperado que quando os filhos saem de casa, quando o casal está numa fase mais para frente no ciclo de vida, vai sobrar mais tempo. Então, fica um tempo maior ali para ser compartilhado. E a gente encontra muitos casais que buscam justamente ajuda nesse período da vida, porque sobra tempo e não tem mais muito o que fazer os dois. Então é importante agora, quando cada um teve uma vida ali pessoal, então ficaram projetos para trás que não deu para colocar em prática, ficaram desejos, então cada um sabe o que gostaria de fazer, consegue negociar e consegue trazer novos envolvimentos, novas atividades, novos projetos a dois, né? Então, tanto podem fazer mais no individual, como também é importante que voltem a pensar em atividades a dois, porque vão ficar mesmo, né? Estão ficando mais tempo juntos. Então, esse é um momento natural que ocorre isso, tá? Por que os casais ficariam juntos? O que move um casal a se unir, né? As motivações básicas, sempre baseadas em pesquisa, companhia, somos seres sociais, né? Em períodos de afastamento social, de pandemia, eu escuto muito, vocês também devem ter escutado muitas queixas de pessoas dizendo assim, agora eu gostaria de estar casado. Né? Agora eu acho que eu até não ia me separar se eu soubesse que ia ter que viver essa situação. Né? Ou eu nunca quis casar, mas eu acho que agora seria bom. Né? Seria bom ter um companheiro. Então, as pessoas sentem falta de companhia. Aconchego, que vem junto, o apoio mútuo nos momentos mais difíceis, né? Crescimento pessoal. Por incrível que pareça, quanto mais um casal consegue se conectar, né, consegue estar junto, mais apoio consegue passar um para o outro, e cada um também consegue crescer pessoalmente mais. Porque a pessoa tem segurança, eu posso fazer isso, porque eu não vou perder o contato aqui, né? Porque a gente tem essa conexão. Então, o crescimento pessoal é alguma coisa que um relacionamento saudável só ajuda as pessoas a crescer. Então, tem algumas pessoas que dizem, eu não quero me ligar,
a ninguém porque eu quero desenvolver carreira, não sei o quê. Às vezes, realmente, dependendo da carreira que a pessoa está desenvolvendo, se ela tem que viajar para todo lugar, se ela não pode, se ela tem que estar disponível para compromissos o tempo todo, né? Um relacionamento conjugal pode complicar a vida, mas a gente também encontra muitas pessoas que depois trazem a parte profissional, vêm para a terapia, uma parte profissional muito desenvolvida, mas o crescimento pessoal, né, às vezes não acompanhou, porque a pessoa não teve esses desafios, né, que vêm com uma relação íntima, né, onde no começo, na fase da paixão, tá tudo beleza, tá tudo redondo. Só que à medida que as pessoas vão se aproximando, os desafios começam, né? Então, um começa a enxergar no outro coisas que não gosta, e aí tem que começar a se comunicar, negociar, acertar, superar. Então, isso vai gerando crescimento pessoal. Mas por que as pessoas se escolhem? Né? O que na escolha de alguém que a gente julga pessoal, o que tem aí? Tem muitas coisas. Mas a gente pode dividir em dois aspectos aí principais. Tem razões que a pessoa consegue explicar. Porque se você fizer essa pergunta para alguém, né? Por que você resolveu casar? Porque você resolveu ficar noivo? Porque você resolveu viver junto maritalmente com alguém? A pessoa vai te dizer. Ela vai te dizer algumas razões racionais, mas tem outras que a pessoa não consegue explicar. Tá? Essas que ela não consegue explicar, muitas vezes nem ela, né? Ela não está tão consciente para ela, tá meio implícito assim. E aí essas questões que estão implícitas, elas tendem a causar desajustes depois. Então é muito importante que a gente ajude um casal, né, a perceber o que é que os uniu, o que é importante, né? O que era importante lá, porque às vezes o que era importante no começo não é mais, né? E muitas vezes nas queixas dos casais, quando vem uma queixa assim de cara, essas razões implícitas, elas não aparecem. A gente precisa ouvir com um pouco e aprofundar o trabalho para poder entender um pouco isso, né? Então, se a gente olhar para nós lá atrás, né? O que mais, se você pensava em terminar o outro, ou que o outro pudesse terminar com você, o que parecia mais difícil e você não conseguia nem racionalizar? Se alguém viesse falar com você, se você contasse daquela dor, alguém racionalizasse, você não conseguia nem escutar muito, né? São coisas em aberto que a gente traz, que todo mundo traz em alguma medida, uns trazem muito, outros menos, né? Das suas famílias, da sua vida anterior. Então, às vezes são traumas, às vezes são crenças que vêm ali, estilos de educação às vezes traumatizam as pessoas, né? Então, tem algumas crenças do tipo, não dá para confiar, não dá para confiar em nenhum homem, é uma crença que de vez em quando a gente escuta, né? Algumas mulheres trazerem isso. Então, esse tipo de coisa não é explícito, às vezes a pessoa nem tem, ela própria não tem clareza de que ela pensa desse jeito, né? Mas vai agindo desse jeito, né? Vai atuando dessa forma e aí vai causando as dificuldades. Então, tem esses dois aspectos que precisam sempre sendo atualizados no relacionamento. Né? Então, o jeito que o casal se relaciona até uma determinada fase, de repente passa a não funcionar mais, às vezes para um deles e para o outro. Para um está funcionando, para o outro não mais. Então, dá esses desajustes. Né? E aí, se o casal consegue se manter com intenção e com conexão, é mais possível que isso seja conversado e acertado de um outro jeito. Às vezes é possível, às vezes é preciso fazer um trabalho mais profundo de psicoterapia, de reprocessamento, para que esse casal consiga se organizar de uma outra maneira. Na continuidade da relação, então, vai havendo a necessidade de aceitar o que não se via no outro, mas aí começa a se enxergar.
né? E tem que também ter confiança para a gente se mostrar mais, aumentando a intimidade emocional, né? Então, é preciso, muitas vezes, mostrar as nossas fragilidades, né? É preciso ter coragem para mostrar as nossas fragilidades, sabendo que o outro vai dar conta, né? Então, é aquele negócio, eu estou vendo isso em você, mas mesmo assim, eu te aceito, eu te quero, estou aqui, né? Então, precisa ter coragem para ir mostrando essas fragilidades aos poucos, na gente e encarando do outro e podendo poder lidar com essas coisas aos poucos que vão aparecendo. Então, essas são as adaptações que têm que ser feitas, né? Não pode se fugir disso, ou então o casal não vai caminhar para uma intimidade maior, ao mesmo tempo que mantém os seus espaços individual e todos os mais que a vida vai demandando da gente cada vez mais, né? A vida é um equilibrar-se, é um administrar as coisas constantemente, né? E aí a resiliência faz uma diferença enorme, né? O que tem dentro da resiliência? Tá? Quando a gente diz assim que um casal tem mais resiliência, quer dizer, que consegue superar os seus conflitos sem tanta dificuldade, o que é que tem dentro disso, em termos muito práticos? Uma boa comunicação. E o que é uma boa comunicação? Ter clareza no falar. Então, é falar na primeira pessoa, tá? E cada um precisa ter espaço para falar. O que significa falar na primeira pessoa? Então, assim, por exemplo, num momento de discussão, não adianta dizer você, porque na hora que você começa isso, o outro levanta uma parede e já pensa como é que eu vou me defender. O que é falar na primeira pessoa? Assumir a partir da gente. Eu fico muito mal, eu me sinto muito mal, eu me sinto assim, como se você não me ouvisse quando eu falo com você e você continua olhando para o celular, por exemplo, é uma coisa que acontece muito, né? Então, ao invés de dizer, você está o tempo todo olhando para o celular, não presta atenção quando eu falo, isso não leva a lugar. Então, uma comunicação mais clara, ela requer que a gente pare e pense o que está causando em mim isso. E aí a gente diga, senta aqui que eu quero te dizer um negócio. Cada vez que eu tenho uma dificuldade, cada vez que eu vou falar com você, eu já comecei a frase, eu já estou falando, e você continua olhando para o celular, eu me sinto meio desprezada, eu sinto como se eu não tivesse importância, como se o que eu estou falando não valesse a pena você prestar atenção. Então, isso é falar a partir da primeira pessoa. Isso é falar a partir de mim. Isso aumenta muito a possibilidade de ser ouvido, e isso é um dado de resiliência. Então, mesmo que o outro não consiga te ouvir, mesmo assim, você seguindo com essa forma de falar, você vai aumentando as chances de ser ouvida e de ser aceita. Isso é uma comunicação com clareza, tá? Agora, cada um precisa ter espaço para falar. Isso significa o quê? As pessoas têm ritmos diferentes. Tem pessoas que conseguem comunicar o que querem rápido, direto, objetivamente. Tem algumas pessoas que precisam de um tempo maior até para organizar a sua fala. Tá? Há que se respeitar essas diferenças. Né? Então, cada um precisa ter o tempo para falar, o tempo que necessita, o espaço que necessita, né? Com o outro ouvindo. Né? Eu lembro de um casal, assim, e esse casal simboliza outros que eu já tive, que tinha uma diferença muito grande na forma de um se comunicar e o outro se comunicar. Né? Então, esse casal, ele dizia assim, é injusto, porque toda vez que a gente vai falar, eu não chego nem a terminar o que eu quero falar. Mas a fulana, que é uma excelente advogada, ela tem todos os argumentos. E ela organiza as frases dela e os argumentos dela, que ela me derruba. Então, eu penso, como é que eu vou me explicar agora com todos esses argumentos que ela está falando? Sabe o quê? Não vale a pena. Porque se eu me explicar, ela vai vir com outros. Então, eu fico quieto. E aí ela diz que eu estou emburrado. Mas assim, não dá. Então, veja, isso é uma diferença, um descompasso muito grande no tempo de cada um se expressar. Então, eu comecei trabalhando com eles muito isso, sabe? Então, assim,
ela tem um treino, quer dizer, ela já escolheu essa profissão porque ela gostava de trabalhar com argumentação e tudo mais. E tem se treinado por muitos anos, né? Como você mesmo está dizendo, então, que ela é uma excelente profissional na área dela. Agora, a tua área é completamente diferente, tá? Então, você desenvolveu essa competência. Então, vocês precisam achar uma forma de se comunicar. Porque ao mesmo tempo que tem um sofrimento dele, também tem um sofrimento dela. Dizendo assim, ele emburra e me deixa sozinha. Então, a gente não consegue conversar. Então, percebe como é que um alimenta o outro, mesmo que sem querer, por questões que estão embaixo. Então, aí a gente tem que colocar os dois para conversarem de uma forma aberta, né? Até que vai ficando mais claro para ela por que é que ela argumenta assim, né? O que ela trouxe da família dela. O meu objetivo aqui não é apresentar um caso, mas é só dar um pequeno recorte para que vocês entendam a importância, né? Ou que a gente pense junto um pouco na importância dessa comunicação clara, para que tenha resiliência. E comunicação clara é isso. É cada um olhar para si e poder se comunicar a partir de si próprio. Isso é respeito pelo outro e dar tempo para o outro e também explicar o tempo que cada um precisa para se comunicar, tá? Demonstração de emoções de forma aberta, mesmo em silêncio, as pessoas falam. Então, assim, isso é uma das primeiras regras de comunicação que a gente tem que levar em conta. Não existe não se comunicar. Ainda mais uma relação próxima como essa. Então, mesmo quando ele estava emburrado, por exemplo, nas vezes em que ele ficava emburrado, ele estava comunicando para ela alguma coisa. E o que era essa comunicação? Né? Para ela, parecia que era assim, você não vale a pena eu conversar. A tua conversa não vale a pena para mim. Me cansa, eu suspiro. Então, sabe o quê? Nem fale mais comigo, não vale a pena. Essa era a mensagem que ela lia. Mas, na verdade, o que era a emoção dele? Eu não consigo argumentar. Eu vou mais uma vez ser frustrado, assim como eu já fui tantas vezes, e daí, pumba, puxava a história dele para trás. Eu não vou ser acolhido e entendido nas minhas necessidades. Ele não tinha essa clareza, mas era essa a sensação. Então, vejam, aí está a emoção. Né? A emoção precisa ser colocada de forma aberta, porque mesmo em silêncio as pessoas se falam. Então, quando esse casal conseguiu ir progredindo nesse sentido, né, de o que está por baixo dessa argumentação rápida, né, numa situação em que você também tem o desejo de se entender com o outro, e o que está por baixo desse emburrar, que é uma atitude infantil, né? Crianças muitas vezes não conseguem, não têm argumentação, então se calam, porque não tem como falar. Né? Agora, quando você acha que você tem o que falar, você tem voz, né? Então você vai achar um jeito de colocar aquela tua necessidade. Então, de novo, as emoções também precisam ser colocadas de forma aberta. Então, essa é uma dica também, né, para que os casais possam caminhar no sentido de aumentar a sua resiliência. Boa comunicação em que sentido? Nesse sentido de falar, de ouvir, de dar tempo para o outro e de, além das ideias, poder expressar emoções. E aí é que eu digo de ter coragem de expressar as fragilidades. Né? Então, quando alguém diz assim, puxa vida, me dói muito quando eu começo a falar, você vem com os teus argumentos bem arrumadinhos e que até quase me convence, de tanto que eles vêm organizados, mas vai me dando uma tristeza, depois vai me dando uma raiva, e aí me dá um desespero e um desânimo e eu desisto. Então, conseguir colocar essas emoções, primeiro a gente tem que se olhar, pensar e entrando em contato com essas emoções. Mas no ir falando para o outro também nos ajuda a ir percebendo as nossas emoções. Então, essas são dicas bem importantes. Tá? Colaboração para resolver os problemas. Isso requer empatia, se colocar no lugar do outro. Então, quando alguém diz assim, como esse discurso desse paciente que eu estava agora falando, então, assim, por favor, eu preciso que você não use os seus argumentos, porque você tem uma argumentação muito boa. Por favor, eu vou falar de um jeito que vai demorar, que eu vou para cá e vou para lá, mas eu preciso desse tempo para poder me expressar. Você consegue me dar esse tempo? Senão eu não vou falar, porque eu não quero mais uma vez ficar
naquela situação dolorida e dolorosa que eu tenho sentido há tanto. Então, isso já passou comigo muitas vezes, eu não quero repetir mais. Você consegue me dar tempo agora? E aí ela conseguir se organizar, respirar e dar o tempo que ele precisa para falar, requer um contato com a própria fragilidade, uma confiança que o outro vai te ouvir. Tá? Então, isso é colaborar para resolver problemas. Você se colocar no lugar um do outro. E aí sim, aí começa a ser possível uma troca real no sentido funcional, que o casal vai conseguir ir para frente, resolvendo aquelas dificuldades e aumentando a sua resiliência, porque quando se supera uma dificuldade, a relação fica mais forte, os dois ficam mais fortes, isso é aumento de resiliência. Tá? O que mais que ajuda a aumentar a resiliência do casal? Apoio de rede familiar e social. Tá? Então, ninguém pode esperar tudo do outro. Inclusive, tem as diferenças de gênero, né? Então, também é importante que não se espere tudo, né? Tem gente que diz assim, nossa, eu esperava tudo do fulano e, de repente, eu me senti sozinha. Então, quando a gente vai ver o que era esse esperava tudo, né? Às vezes, eles saem longe da sua rede familiar, da sua rede social. Então, eu espero que o outro seja o melhor amigo, o confidente, alguém que traga novidades. Eu escuto assim, mas eu esperava que ele me sugerisse programa para fim de semana. Como ele não sugeria, a gente foi ficando naquela mesmice. A nossa vida é muito aborrecida. Então, às vezes, um espera tudo do outro, né? E ninguém é perfeito. Os seres humanos são mais que imperfeitos. Nós não conseguimos suprir tudo que o outro precisa, né? Então, quem tem uma espiritualidade bem desenvolvida, que é um dos outros elementos super importantes de resiliência, quem tem outros relacionamentos saudáveis, muitas vezes, se o teu cônjuge não está podendo conversar com você, com o tempo que você precisa, você ter relações de amizade, muitas vezes vai suprindo isso até que o outro possa se organizar melhor e possa passar aquele período, às vezes, que está mais difícil por uma razão ou outra, né? E possa, então, voltar a ter mais tempo para te ouvir, né? Esse casal que eu usei de exemplo, ele tinha uma relação muito difícil com a mãe, e aí a mãe ficou doente, e ele, de repente, teve um ímpeto, né, de resgatar aquele relacionamento com a mãe e de cuidar e ajudar e amparar mais a mãe, né? E aí ele, então, estava mais, vamos dizer assim, emburrando mais, segundo as frases que eles usavam, né, para me contar da situação, estava emburrando mais ainda, ou seja, mais se afastando dela, da esposa, porque ele estava mais conversando com a mãe. Então, vejam, isso para ela significou aí um aumento enorme da dificuldade. Então, quando a gente fala em apoio de rede social e familiar, se a gente puder pensar assim, né, que as pessoas tivessem, esse casal tivesse um apoio de uma rede familiar mais resolvida nesse período da vida, isso poderia facilitar, né? Talvez a mãe pudesse dizer, você não precisa ficar o tempo todo assim. Eu sei que você tem a tua esposa, eu sei que você tem, vocês têm crianças lá, mas não, né? Então já tinha ali uma coisa complicada e a mãe ficava mais puxando ele. Então, esse apoio de rede social e familiar ajuda, né? Ter apoio de família, ter apoio de amigos, às vezes um conselho, uma ajuda. Não precisa você ficar tão chateada, quem sabe a gente, né, ele não está num bom momento, ou ela não está num bom momento, eu posso ajudar aqui e ali. Então, isso, além dos modelos, também o apoio em si. Tá? Bons modelos de relacionamento conjugal também é super importante, né? Casais que têm a felicidade de ver seus pais
ou outros casais importantes que sejam modelo, se relacionando bem, né, resolvendo problemas, vão criando vão aprendendo a usar recursos, né, para superar dificuldades no relacionamento, porque também tem mais intenção, porque acreditam que é possível. Um bom desenvolvimento de intimidade aumenta a resiliência, né? Então, não é sempre que dá para ter, tem momentos de maior tensão, de maior desengate ali dos dois, né? Mas o que os autores também sugerem, né? Assim, usar momentos de reparo emocional. Então, às vezes, uma piadinha, uma brincadeira, descomprime, deixa para lá, não vamos falar nisso agora. Coisas assim que possam rir junto, mas você mostra para o outro que você está ouvindo, mas deixa isso para lá agora. Tá, não vamos discutir esse assunto agora, olha só. Eu queria te mostrar uma árvore, eu vou virar ali a rua, porque você vai ver eu quero te mostrar uma árvore florida, linda, que eu achei, eu quero que você veja isso, tá? Depois a gente vê isso, tá? Deixa para lá, por enquanto. Então, essas coisas pequenas são reparos emocionais que diminuem a tensão. É um expediente. Isso não é empurrar as coisas para baixo do tapete, tá? É diferente. É uma brincadeirinha, uma piadinha, um comentário, não desfazendo do outro, não diminuindo, dizendo isso não é nada, mas tipo assim, peraí, agora, nesse momento, não, né? Ou, não gostaria de falar sobre isso agora, deixa para lá. Ou, nossa, você está tão bonito hoje, ou tão bonita hoje, que eu não quero estragar esse momento. Vamos falar nesse negócio depois a gente vê isso. Tá? Então, isso também é um dado, é uma atitude que pode aumentar a resiliência se for usada não para fugir dos problemas, como eu falei. Exercício funcional do poder. Os dois precisam ser valorizados, independente do que façam, né? Poder valorizar a participação de cada um, né? Então, isso também aumenta a resiliência das pessoas e dos casais, né? Porque aí não é porque vamos dizer, que tem mais dinheiro, ou o outro que consegue fazer mais tal coisa ou outra, que tem um valor maior. Então, os dois conseguem se valorizar e somar. Intimidade emocional, compartilhamento de crenças e respeito às diferenças. Então, assim, ter crenças compartilhadas ajuda um casal a ter mais resiliência, né? Tem algumas crenças que são assim fundamentais na vida das pessoas. E casar com alguém que tem crenças muito diferentes em determinados assuntos sobrecarrega muito a relação, né? Tem algumas crenças religiosas aí, né, que as pessoas que se unirem vai ficar muito difícil, quase que não tem como conciliar, né? Tem algumas coisas né, por exemplo, time de futebol, se as pessoas não forem tão radicais, dá para levar na brincadeira, isso não necessariamente vai causar tanto desgaste. Tem algumas coisas que dá para conciliar com maior facilidade, quer dizer, tudo dá para conciliar, mas assim, algumas coisas dá para conciliar com maior facilidade e outras requerem muito investimento, né? Então, se essas crenças mais fundamentais da vida, que dizem respeito ao nosso propósito de vida, tá? Elas precisam ser compartilhadas, né? Porque se as pessoas têm propósitos de vida muito diferentes, como é que vai ser dividir a vida com alguém que tem objetivos de vida, que tem propósito? Eu quero viver a partir de valores fundamentais que são esses, e o outro quer viver a partir de valores fundamentais opostos. E daí? Como é que se vive, né? Então, tem crença que realmente é inconciliável, né? E por isso a importância da comunicação, da convivência, do namoro, da troca, para que isso fique mais claro. Agora, sempre vai ter que conciliar diferença, né? Porque também casar com um irmão gêmeo, aí também vai ficar aborrecida a relação. Tem que ter essas diferenças que dão esse molho, né, da paixão, dos encaixes. Mas
crenças fundamentais relacionadas com os nossos propósitos de vida, com os nossos valores fundamentais da vida, né, diferentes, vão diminuir a nossa resiliência como casal, a possibilidade de superar dificuldades no relacionamento. O desenvolvimento da espiritualidade, né, ter uma espiritualidade bem desenvolvida é muito importante, no sentido de que ela aumenta muito a nossa resiliência, né? E isso a gente percebe na clínica, o processo psicoterapêutico das pessoas que têm espiritualidade é diferente do processo psicoterapêutico das pessoas que não têm espiritualidade. Porque o que é que eu faço com as coisas, né, que me afligem e que não tenho o que fazer, né? O que eu faço com isso? Então, quem não tem espiritualidade é muito mais difícil, né? Esses vazios interior que o ser humano frequentemente se depara, se não tem espiritualidade, fica muito difícil para ser preenchido, né? É muito mais difícil. Então, a espiritualidade é um dado importantíssimo de resiliência. E vivência religiosa também, né? Porque ter pessoas, ter uma comunidade onde você compartilha crenças, né? Onde você pode ter também modelos, isso daí aumenta muito a resiliência da gente, todo ser humano. Boas memórias é coisa também que aumenta a resiliência, e nisso, né, nesse quesito aí, boas memórias, nós podemos influenciar, nós podemos melhorar muito, porque a gente pode sempre criar boas memórias. A gente não pode impedir que dificuldades cheguem na nossa vida. Não temos esse controle, né? Isso a gente lida a vida inteira com isso. E às vezes são tragédias que não chegam inesperadamente. Agora, isso nós não temos controle. Mas boas memórias nós podemos criar. E isso aumenta a resiliência. E boas memórias não quer dizer só coisas fantásticas, né? Mesmo no dia a dia, a gente pode ir criando bons momentos, né? Bons momentos de conexão, né? Desenvolvendo rituais que sejam significativos para o casal. Às vezes são coisas muito pequenas, né? Mas que são muito importantes para todo casal ter essas coisas. E criar boas memórias, né? Depende também da criatividade e do empenho. Às vezes coisas muito pequenas que marcam a gente. Se vocês pensarem nisso, vocês vão lembrar, né, de coisas que vocês viveram e que acompanharam outras pessoas vivendo. Às vezes pequenos gestos que fazem muita diferença. E quando eu peço que o casal conte das coisas boas, e a gente usa algumas técnicas para que isso venha à tona e que eles possam se apropriar das boas coisas que trazem essas memórias positivas, às vezes são coisas assim que parecem muito corriqueiras, mas que para aquele casal tem um significado bem importante. Tá? Então, criar boas memórias é algo que não deve ser deixado de lado. Eu acho que eu pulei um slide aqui. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, esse versículo bíblico, né, nos fala muito do que são traumas. Muitas vezes um casal carrega traumas, tá? Então, nesse caso, é preciso abrir essa comunicação, buscar essa conexão maior, né? Mas muitas vezes chega em trauma. Então, a pessoa, quando nós estamos falando de trauma, a pessoa realmente não tem controle. E, nesse caso, é preciso buscar ajuda realmente psicoterapêutica, né? Então, nós pensamos aqui no que é possível em termos de melhorar essa resiliência. E eu estou voltando aqui no slide que eu tinha pulado. Rituais aumentam a resiliência. Inclusive, cerimônia do casamento, né? Não precisa ser uma grande festa, mas tem que ter o ritual que marque a intenção. Eu estou assumindo um compromisso, eu tenho a intenção de fazer esse relacionamento dar certo, né? Então, é importante marcar. E assim como outros rituais. Tem pessoas que
que não comemoram nada, né? E ritual vai marcando, vai comemorando, vai criando boa memória. E pode ser simplesmente o ritual de tomar um cafezinho junto em determinado momento do dia, mesmo que estejam à distância, aquela paradinha. E nesse momento, hoje nós temos muita facilidade na comunicação, né? Basta pegar um celular, entrar ali, se conectar com o outro, e vamos no nosso papinho, vamos no nosso cafezinho. Dá para fazer rituais, né? Dá para criar coisas assim. De novo, voltamos à intencionalidade, né? Em ter crenças e ter disciplina na vida, porque é isso que nos permite manter essa intencionalidade, bom humor, porque vamos combinar que viver casado, né, num relacionamento de longa duração sem bom humor, fica muito difícil. E no caso de termos, então, de não conseguirmos, de termos travas, né, de memória que não foi processada até onde ela precisava, né, para que a gente pudesse ter a possibilidade de superar alguma coisa, memória de trauma, muitas vezes, que está ali, né? E aí, o que acontece? Com a terapia MDE, a gente vai lá e reprocessa esses traumas. E aí, de novo, o casal vai ter a possibilidade de se conectar de uma outra forma, já sem aquele impedimento das travas que eram provenientes do trauma, já sem... retomando o exemplo que eu usei de alguém acreditar, eu não sou interessante o suficiente, eu não sou digno de ser amado por alguém por anos a fio, né? Então, alguém que carrega uma crença assim, proveniente de trauma, né? A gente vai lá e reprocessa isso e resolve, a pessoa passa a acreditar, não, eu sou digno de ser amado, eu tenho qualidade. Né? Eu tenho valor para ser amado, eu consigo, manter o interesse do outro sobre mim, porque eu tenho valores próprios, né? Eu tenho o meu brilho pessoal. Então, se a pessoa consegue resgatar isso ou desenvolver isso, ela vai conseguir se organizar na relação conjugal de uma outra maneira, talvez não precisando ficar tentando controlar o outro o tempo todo, não necessitar de demonstração de que o outro a ama ou ama, de que é importante para o outro com tanta frequência quando precisava. Tá? Então, pensando nisso, nós temos alguns conflitos que são manejáveis e outros que são crônicos, né? Quando a gente trata de conflito que não tem trauma envolvido, que são os manejáveis, como é que a gente pode fazer para resolver isso, né, enquanto casal? Desenvolver a nossa espiritualidade, tá? Porque isso vai nos ajudar a aumentar a resiliência, nos ajudar a conseguir entrar em contato, né, com valores mais de base que nos, enquanto seres humanos, né? Então, podemos melhorar a comunicação com o nosso parceiro, tá? Algumas dicas eu coloquei ali, né? As mais fundamentais. Nós podemos diminuir a nossa ansiedade, tá? Isso, assim, o que mais ajuda a diminuir a ansiedade é a gente conseguir viver o momento presente, né? Então, para estar no presente, por exemplo, a respiração, os exercícios de respiração são fundamentais, são ótimos, nos ajudam a nos manter no presente, tá? Aumentar a nossa conexão com o casal, enquanto casal, né? Então, isso nos conflitos que são manejáveis, isso daqui ajuda um monte, né? Isso pensando em dicas bem práticas. Quando nós temos conflitos crônicos que envolvem traumas, né, que cada um pode ter trazido consigo quando se uniram, ou, às vezes, alguns traumas que vêm depois do casamento. Né? Às vezes a pessoa vem bem, né? O relacionamento vem bem, mas desde que aconteceu aquele acidente, desde que aconteceu não sei o quê, aí o casal entra em conflito. Então, se tiver trauma envolvido, a gente vai ter que trabalhar, né? Porque conflito crônico, que se repete. Conflito crônico é aquele que repete. Embora as pessoas queiram resolver, as pessoas se deem atenção, as pessoas deem atenção para o relacionamento, busquem uma comunicação melhor, busquem estar mais presente no momento,
diminuindo a ansiedade, busquem momentos de conexão, busquem rituais, coisas que os liguem, mesmo assim não conseguem, então os conflitos continuam ocorrendo, muito provavelmente tem trauma aí de base, ou que trouxeram, ou que foi desenvolvido já no relacionamento, né? Então aí, ou que trouxeram do relacionamento anterior, né? Como o tema que eu usei agora há pouco atrás, né? Que eu falei para vocês, bom, já nem sei mais se eu falei, mas citando, por exemplo, as questões de casos extraconjugais, que é um tema que dói muito, que é muito difícil de tratar no relacionamento, né? Mas que pode ser superado, né? Tem que ser trabalhado, tem que ser trabalhado com empenho, mas sim, pode, e eu já acompanhei vários casais nessa situação, e alguns casais me dizem, depois que a gente passou por isso, depois que a gente superou isso, nós estamos melhor. Então, está melhor por quê? Porque a resiliência aumentou, porque a conexão melhorou. Então, uma traição nesse sentido é algo que pode causar trauma para o parceiro, ou mesmo para quem traiu. Então, os traumas não necessariamente são trazidos de fora do casamento, às vezes eles são desenvolvidos no próprio relacionamento. Então, isso precisa ser reprocessado, tá? Então, esse versículo que eu coloquei, que nos remete a pensar nos traumas. Então, essa terapia que eu estou comentando é uma forma de terapia que tem essas indicações aqui, tá? E era isso que eu queria trazer, então, para vocês nesse momento, tá? Agradeço bastante o tempo que passamos juntos aqui. Só um pouquinho, quero tirar aqui. Bom, tentando fechar os meus slides aqui, mas eu estou me batendo. Ok. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Ao mesmo tempo que eu queria trazer alguma coisa embasada, eu também me coloquei como um objetivo aqui trazer algumas dicas práticas para vocês de como melhorar os relacionamentos. Pensando que essas dicas práticas podem ser usadas nas vivências pessoais e também para muitas pessoas que trabalham com comunidade, que trabalham dentro de igrejas, né? Então, são algumas dicas que, a princípio, parecem coisa de autoajuda, mas, de novo, são achados de neurociência, são achados confirmados na atuação clínica, publicados, então, que ajudam bastante nesse sentido. Então, foi um prazer estar com vocês, espero que isso seja útil. Um abraço a todos, até uma próxima oportunidade. Obrigada por esse momento que estivemos juntos, mesmo que só virtualmente. Tchau.